usar a porta fechada para nos mostrar que o caminho que nós estamos seguindo não é o caminho que ele está querendo. E eu achei outro exemplo mais claro, que é de Êxodo 14, versículo 15, que diz assim, olha: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha que exemplo lindo que nós vemos aqui na história de Israel. Moisés, guia do povo, atrás Faraó e o exército, e na frente o que, irmãos? O mar vermelho. E agora o que fazer? O povo pressionando Moisés. Moisés olha para trás, o exército vindo, feroz, à frente o mar vermelho. E Moisés, né, pensa, o que eu vou fazer agora? Aí Deus vira para ele e fala assim: por que você está preocupado? Diga ao povo que marche. Mas o que o povo ia fazer? Ia para frente das águas? Quando nós estamos na direção de Deus, as portas se abrem. Glória a Deus. Se é uma parede que não tem porta, você pode correr. Que no momento que for bater na parede, a porta vai se abrir. E aí isso aconteceu lá com o povo de Israel. Deus manda: diga ao povo que marche, mas o mar está na frente. O que aconteceu, irmãos? O mar se abriu, apareceu uma porta no meio das águas, porque Moisés estava na direção de Deus. Quando nós estamos na direção de Deus, não existe porta nesse mundo que fica fechada. E não existe parede nesse mundo que Deus não possa abrir uma porta. Agora, quando nós não estamos na direção de Deus, as portas, elas podem estar escancaradas, que de repente elas se fecham. Aí alguém fala: foi o diabo que fechou. Mas aquele que conhece a palavra de Deus, sabe que Deus, ele age como ele quer agir. Ele faz como ele quer fazer. Então nós temos que ter muito cuidado, né, ao pensarmos que às vezes algo que nos dá errado é o inimigo. Nós vimos o caso de Jó, né? Era algo da vontade de Deus que aconteceu com Jó. Tem muitos irmãos que eles esperam que as respostas sejam sempre sim. Há 3 respostas para Deus: é sim, não e espere. Ele pode dizer sim, pode passar. Ele pode falar não. E ele pode falar assim: espere um pouco mais. Não é hora ainda. E nós temos que estar sim esperando em Deus. Então nós vemos ali o povo de Israel entrando no mar a seco. A porta que Deus abriu. Porta fechada também é resposta. É sinal que nós não estamos no caminho certo. Os 4 passos que nós vimos aqui. Primeiro passo, oração e a palavra. Segundo passo, orientação do Espírito Santo. Terceiro passo, conselho de cristãos maduros. O 4º passo, portas abertas. Fazendo a conclusão dos 4 passos que nós vimos aqui. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para os irmãos: nós temos que nos certificar se os nossos planos estão em harmonia com a palavra de Deus. Irmãos, é muito triste nós vermos irmãos que não gostam da palavra de Deus, irmãos que não têm hábito de ler a Bíblia. É muito triste você conversar, né, com um irmão e perceber que ele está fora das coisas básicas da Bíblia, que ele não entende, que ele não sabe das coisas da Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual, é através da Bíblia que nós vamos chegar até os céus. E se você quer saber se algo é da vontade de Deus ou não, nós temos que estar orando a Deus, que é Ele que vai nos dar a resposta,
esse tudo tem que estar baseado na palavra de Deus. E o quarto aqui, né, que é orar para que Deus venha abrir ou fechar também as portas. Por que não fechar as portas? Porque às vezes aparecem portas abertas que não é da vontade de Deus. E às vezes nós temos que orar a Deus e falar: Senhor, se não for, parece muito bom, né? O banquete é muito lindo, mas se não for da tua vontade, fecha. Mas às vezes nós oramos assim: Senhor, abençoa que dá certo, que nós estamos querendo, né? Mas nós temos que fazer o quê? Senhor, se for da tua vontade, amém. Mas se não for, que o Senhor venha fechar essa porta. Então, irmãos, eu resumo, né, essa pregação e eu quero até, não sei se me resta algum tempo ainda no celular, mas essa mensagem, ela veio de encontro ao meu coração também. Eu vivi um momento em que eu questionava também a vontade de Deus, eu fiquei um pouco perdida. E eu lembro que na igreja eu namorei 1 ano e meio e fiquei noivo mais 1 ano e meio, 3 anos tudo. Estava com tudo pronto já para estar casando. Eu tinha muita dúvida, porque o rapaz, ele era um pouco duvidoso. E eu fui até um irmão, um pastor, 2 presbíteros, e falei: irmã, o que eu faço? E esse presbítero falou assim: irmã, se está tendo problema, se tem dificuldade, o que é da vontade de Deus. Porque quando é da vontade de Deus, o diabo ele entra e ele tenta atrapalhar. Tem problema, irmã? Está com dificuldade, irmã? Então é da vontade de Deus. Persevera que é da vontade de Deus. Eu pensei: amém. Então é da vontade de Deus, porque o tanto de problema que tem é da vontade de Deus. Aí fui no outro irmão, que é também presbítero, irmão, falei, no mesmo dia, eu falei assim: irmã, se tem problema, irmã, não é da vontade de Deus, não. Se tá tudo dando errado, irmã, sai fora, que isso é um aviso de Deus para você, que é para você sair, porque isso não é da vontade de Deus. Irmãos, eu fiquei perdida. Eu falei: o que eu faço? Os 2 eram conceituados, eram presbíteros, irmãos, eu falei: Senhor, o que eu faço agora? O irmão presbítero tal falou que tem problema, é da vontade. O outro fala: se não tem, o que eu faço agora? E eu fiz algo muito feio, que depois eu pedi muito perdão para Deus. Eu gostava do rapaz, só que eu queria algo da vontade de Deus. E eu orei e falei assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou atar nem desatar, vou ficar parado. Eu vou orar, vou esperar Deus falar. Se Deus falar que é para eu casar, eu caso. E se por acaso der errado, a culpa não é minha, né? Deus mandou eu casar, eu casei. Agora, se Deus falar não casa, eu não caso. E fiquei ali, nesse meio termo, até Deus falar no meu coração. Às vezes, nós queremos colocar as responsabilidades das nossas decisões nas mãos de Deus. Às vezes, nós já vimos ali que não é da vontade de Deus, mas o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade, ela quer predominar. E nós pensamos assim: o que eu faço? Eu quero muito, o que eu faço? Eu vou deixar nas mãos de Deus. Porque a decisão que eu tomar, a responsabilidade é de Deus. Mas quando nós vimos aqui na palavra de Deus e passamos por esses passos e nós temos decisão, nós temos que tomar a decisão. Está nas nossas mãos, no livre-arbítrio que Deus nos deu, de estar assim decidindo, como Jesus decidiu. Nesse momento, Jesus tinha, em suas mãos o direito de dizer: eu não quero. Mas o que ele falou? Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E quando Deus falou isso no meu coração, eu me envergonhei de querer colocar a responsabilidade nas mãos de Deus. E eu agora eu vou ter que tomar uma atitude. O que eu fiz? Aí eu fui para o caminho certo.
versículo